Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por me receberem aqui em Coimbra. Um cumprimento especial ao professor Pedro Lopes Ferreira pela organização deste evento e por me receber aqui na sua casa, suponho. Então, muito obrigada. Um cumprimento também, obviamente, ao Dr. Vítor Ramos, presidente da Fundação para a Saúde do SNS e também do nosso Conselho Nacional de Saúde. É sempre um gosto encontrá-lo, reencontrá-lo. Caríssimos amigos, professor Constantino Sá Clarides, tenho mesmo muito gosto que esteja aqui hoje e depois melhor me dirá se eu digo alguma coisa em condições relativamente a uns assuntos que me inspirou ao longo de toda a minha vida. Professor Manuel Antunes, não sei se não está, professora Ana Escobar, muito obrigada por me apresentar, por me trazer, pelo convite que me endereçou logo na altura, Dr. Lochner, enfim, vejo aqui amigos, espero que tenham tido, e pelos vistos percebi que tiveram aqui um excelente dia, e eu lamento por não ter estado, mas enfim, foi muito bom poder ter chegado a tempo deste resumo, que assim me permitiu perceber o que perdi, ou parte. Professora Ana Escobar, lamento muito que me queira aqui como governante, porque eu talvez gostasse mais de estar aqui como profissional do SNS, porque eu sou e fui toda a minha vida uma apaixonada pelo Serviço Nacional de Saúde, uma defensora na medida em que o podia ser, e muitas vezes achava que o meu papel, quando eu era médica, quando fui diretora clínica, quando fui diretora de um programa, aquilo que eu achava que podia fazer pelo SNS era de facto ser a melhor profissional possível para que todos aqueles que me conhecessem dentro do SNS ficassem orgulhosos e ficassem agradados com esta pequenina parte do SNS que eu queria levar-lhes. E por isso, mas pronto, já percebi que não é nessa qualidade necessariamente, embora eu isso acho que nunca vou deixar de ser profissional do SNS. Mas é com muito gosto que aqui venho e é uma honra para mim poder participar nesta vossa discussão, encerrar esta vossa discussão, ainda mais honroso é. E estava aqui a pensar, quando ainda ouvia o professor Sá Clarides, sobre aquilo que ele estava a dizer, enfim, nas amarras ou na fortaleza que o SNS tem, que garante que ninguém o pode destruir, é verdade, mas ao mesmo tempo também me interrogo muitas vezes. Não há aqui nenhum de nós, nenhum que está aqui duvida da magnitude, da importância do SNS, o que é que estes anos de SNS significaram para o nosso bem-estar, para o nosso país, para a nossa saúde, obviamente, mas mais do que isso, para a nossa economia, para a nossa evolução enquanto país. Ninguém tem essa dúvida, mas ao mesmo tempo, e ainda agora quando eu penso na palavra que utilizaram para os próximos Estados Gerais, que é a salvaguarda. Nós temos necessidade de salvaguardar. Isso não está mal necessariamente, porque se nós temos um bem tão precioso, nós temos que estar constantemente alerta para que ele não caia, não se quebre, não se estrague, não se deteriore. E, portanto, até aí eu acho normal, mas de qualquer maneira o que eu não acho que talvez seja tão normal é que nós sentimos que ele é ameaçado. Ele muitas vezes é ameaçado e foi ameaçado ao longo do tempo. E por isso mesmo é que nós estamos aqui e se calhar por isso é que alguma da gênese desta fundação é também a proteção
e a garantia de que o SNS não pode ser posto em causa. Portanto, fico sempre, ao mesmo tempo, a perguntar-me como é que algo que é tão maravilhoso, tão importante, como é que nós às vezes, ou alguém, por vezes, o pode pôr em causa. Mas, por outro lado, nós, humanos, eu vou dar um exemplo muito corriqueiro, nós construímos a nossa casa, mobilamos a nossa casa, decoramos a nossa casa, e adoramos a nossa casa, e a maior parte de nós, as senhoras, são mais dadas a isto, diria eu, mas não sei, se calhar não é verdade. Em pouco tempo nós já achamos que queríamos mudar as cortinas, o tapete já não é bem aquele, gostávamos de refrescar, e portanto este nosso ímpeto de mudança, de reforma, também é verdade nas nossas instituições, no nosso SNS, portanto isso também é normal. E depois, o que quem está, eu aqui agora deste lado, às vezes que me interrogo sobre, quando sou confrontada com a pressão das pessoas, das instituições, das organizações, até da própria sociedade, dos meios de comunicação social, até por vezes dos pares, sou confrontada com a angústia da mudança. Ainda ontem alguém me dizia, alguém próximo, um profissional nosso, uma liderança de uma organização, me perguntava, não, mas é que nós não sabemos como é que vai ser mudado. Eu disse, pois, então, mas é normal, se nós queremos que mude, nós temos que ter o tempo para a mudança. E a angústia de não sabermos como é que vai ser mudado é muito difícil lidar com todas estas variáveis. Porque quando nós vamos eventualmente mudar alguma coisa, nós nem sempre à partida sabemos exatamente tudo como é que vai ser. Lançamos uma corrida, aliás eu até lhe dei um exemplo, está bem, já sabe que existe uma criança que está a ser gerada, pode ainda não saber se tem cabelo louro ou cabelo escuro, mas a criança existe. Portanto, pronto, enfim, isto para dizer que é difícil estarmos constantemente confrontados com a pressão de se mudamos é porque mudamos, se não mudamos é porque também não mudamos. Mas eu concordo que apesar do quão maravilhoso e do quão agregador tem sido o Serviço Nacional de Saúde, e foi tão bem demonstrado durante estes 2 anos de pandemia, que por muitos problemas, defeitos, dificuldades tenha o SNS, ele está plenamente vital. Eu compreendo que nós estamos, e eu também sinto que nós estamos num momento crucial para o SNS e para o Serviço Nacional de Saúde e para a saúde pública portuguesa, eu acrescentaria. Podemos dizer, pensar, e eu penso, que provavelmente nós não fizemos as intervenções, nós não fizemos as mudanças suficientes, e por isso é que estamos aqui, e chegados aqui, e temos tido muitos apelos públicos de que o SNS está em crise, o SNS está em caos, o SNS está com problemas, o SNS está em causa, enfim, embora, se nós analisarmos os números crus, o SNS nunca teve tanto dinheiro, o SNS nunca teve tantos profissionais, o SNS nunca teve tantos recursos, o SNS nunca teve tanta tecnologia. Portanto, mas o problema é que também as necessidades provavelmente ultrapassaram a velocidade a que essas conquistas ocorreram. Portanto, se nós entendemos que o SNS está num momento crucial e que precisamos de redesenhar o presente e sobretudo o futuro, eu diria, e vou apenas discorrer brevemente sobre os 3 pontos que eu acho que são fundamentais quando temos que pensar, fundamentais considerar, que temos que considerar para desenhar então essa mudança, ou como vocês chamaram, essa transformação.
por um lado, e sem qualquer dificuldade, temos que olhar para os interesses daqueles que veem a saúde como negócio. É impossível nós não acharmos que isso é uma variável. É impossível. Nós sabemos que essa ameaça existe, vemo-lo frequentemente, e também podemos dizer que, obviamente, e isso aconteceu ao longo ao longo do tempo, sempre houve este medo de que o SNS ficasse parte ou totalmente em risco de ser capturado por interesses, por estratégias do setor privado e que visa o lucro. E, portanto, isso é algo que nós não podemos esquecer. Não vale a pena por ser politicamente correto ou porque não concordamos ou porque podemos ser conotados com determinadas visões, mas isso não resolve se nós não encararmos isso com toda a frontalidade e percebermos como é que se negocia com esse setor e qual é o papel, porque ele tem um papel e muito importante no sistema de saúde português, muitíssimo importante, e qual é a complementaridade desejada e decidirmos nós que estamos no SNS e que temos o SNS, qual é a complementaridade que nós desejamos para esse setor, como é que nós nos queremos relacionar, o que é que nós queremos partilhar, o que é que faz sentido, mas não distraidamente e nomeadamente aqui acho que há uma necessidade de percebermos que há setores, há monopólios que nós não podemos capturar, não podemos deixar capturar pelo setor privado, sob pena depois de termos que abdicar da nossa liberdade. E isso aconteceu, ou de vez em quando vai acontecendo. E, portanto, temos que ter esse alerta, e não é fácil o equilíbrio, é muito difícil. Suponho que, eventualmente, concordarão comigo. Por outro lado, portanto, este é um ponto. Eu disse três, quatro, se quisermos dividir este próximo em dois, que são as expectativas. As expectativas. Há duas expectativas importantíssimas e que neste momento talvez nunca tenham sido tão evidentes, nomeadamente uma delas, que são as expectativas dos profissionais do SNS. Há uma mudança relevante que eu acho que nós ainda não avaliamos suficientemente, ainda não estudamos suficientemente e podemos eventualmente correr o risco de usar demasiado empirismo ao lidar com estas necessidades dos profissionais de saúde. Ou seja, nós podemos achar que os profissionais de saúde precisam de coisas óbvias, que são sempre verdade, que precisam de condições de trabalho, que precisam de salários, que precisam de carreiras, que precisam de desafios, de motivação, de bons serviços, de boas equipas, enfim. O problema é que nós, de facto, acho que ainda não o estudamos, e nós todos nós somos, tivemos formação e temos formação em investigação e sabemos que muitas vezes a nossa experiência ou a nossa impressão não corresponde de facto à realidade. E, portanto, para além de todas estas coisas óbvias que são manifestadas pelos próprios profissionais e que as suas organizações, os seus sindicatos manifestam e muito bem e, portanto, têm que ser atendidas, nós precisamos provavelmente saber algo mais do que isso para, de facto, poder atuar na gênese deste desconforto enorme e desta dificuldade enorme com que nós estamos a lidar com a retenção, com a forma como as pessoas querem estar no SNS. Quando eu era uma jovem médica, tudo o que eu desejava, eu sempre desejei trabalhar única e exclusivamente no SNS, mas mesmo aqueles que pretendiam ter outro tipo de carreiras,
havia uma enorme expectativa e um enorme gosto e orgulho em pertencer ao Serviço Nacional de Saúde. Isso mudou drasticamente e nós temos que compreender o que é que o Serviço Nacional de Saúde tem que se adaptar para poder responder às necessidades dos jovens profissionais. Os jovens médicos, por exemplo, as pessoas, o espírito de missão e a missão com que era encarada a profissão da saúde, continua a existir seguramente o sentido de missão, mas ele é diferente. As gerações mais novas não acham que o sentido de missão possa ou deva colidir com a sua vida pessoal, com as suas necessidades da família, de tempos livres, de hobbies, de muitas coisas. E, portanto, nós temos que construir um ambiente, uma arquitetura onde todas estas vontades possam ser atendidas. Portanto, eu acho muito importante que nos dediquemos a perceber mais profundamente, já sabemos muita coisa, mas temos que saber mais profundamente quais são as necessidades para ver como é que nos organizamos para lhes responder. Neste aspecto, e para que não seja só teoria também aquilo que falo aqui, há algo que eu acho que é uma percepção e tem sido muito, muito referido pelos profissionais ao longo do tempo, eu própria o senti vezes sem conta, que é a vontade de fazer investigação, de investigar, a vontade de progredir, a vontade de aprender, de crescer profissionalmente dentro do SNS e a dificuldade que isso é. Eu entendo que a qualidade dos cuidados de saúde estão intimamente relacionados com a qualidade, com a capacidade de investigação, de inovação e de produção de conhecimento dentro do Serviço Nacional de Saúde. A produção de conhecimento dentro do Serviço Nacional de Saúde é, para mim, entendida como um motor de desenvolvimento, de melhoria, de adaptação, de resposta adequada aos desafios. E, de facto, sempre foi muito difícil um médico, um enfermeiro, um outro técnico qualquer, um outro profissional qualquer, fazer investigação séria dentro do Serviço Nacional de Saúde, porque as atividades assistenciais são de tal forma avassaladoras que, por muito boa intenção que tenhamos, isso não é fácil. Ou temos que nos dedicar, afastar, ou então nenhum deles se livra de ter críticas como olha este quer fazer investigação, olha cá está o cientista, ou olha o professor, ou enfim, há muitas conotações e em vez de ser louvado o sacrifício, todas essas pessoas que fizeram investigação dentro do SNS, e foram muitas, fizeram grandes sacrifícios, porque conseguiram assegurar a atividade assistencial e trabalhar para além de horas. É impossível alguém que tenha feito alguma coisa em condições a trabalhar no SNS que não tenha trabalhado muito além das horas de trabalho para poder fazer investigação. E por isso vamos lançar muitíssimo em breve, isto não é uma intenção, está já no papel, muitíssimo em breve, juntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, vamos lançar um pacote, não há outra maneira de dizer, peço desculpa, me parece um bocado de campanha, mas é de facto um conjunto de medidas que são, sobretudo, tem 3 vetores essas medidas, projetos de investigação e desenvolvimento financiados, com a obrigação, eles vão ser temáticos, vão existir 30 a 35 bolsas para financiamento de projetos que respondam a problemas específicos do SNS, que nós vamos lançar, esses temas, para 2 anos, estas 30 a 35 projetos financiados de 2 anos. Bolsas de doutoramento a tempo parcial para profissionais do SNS e do sistema. Aqui o SNS, vamos lá ver, à luz do novo estatuto, para todos aqueles que trabalham no setor da saúde pública portuguesa, portanto, ter um contrato já sem termo dentro do SNS, ou se for, por exemplo, eu estou a imaginar, um órgão central também poderia ser elegível para isso, não haveria mal nenhum que não esteja dentro do agora designado SNS.
E estas bolsas de doutoramento vão ter tempo protegido para que seja de facto possível ter protegido, pago, com incentivo inclusivamente para que seja de facto execuível fazer este doutoramento. Também bolsas a tempo integral para profissionais fora do SNS para fazerem doutoramento dentro do SNS e ainda um concurso para emprego científico, 10 contratos dentro do SNS para doutorados de outras áreas que queiram exercer a sua atividade científica durante 3 anos no SNS. E isto é um programa que vai ser anunciado, estamos a finalizar os últimos pormenores, os últimos avaliação de budget necessário, de orçamento necessário para que seja de facto uma realidade. Portanto, motivar os profissionais de saúde é uma vertente apenas, claro, mas é uma vertente importante. Dentro deste segundo ponto, já me estou aqui a alongar, das expectativas, há umas outras expectativas que essas então são incrivelmente importantes e difíceis, que são as expectativas dos utentes. Os nossos utentes, os utentes do SNS, felizmente, mudaram drasticamente graças ao quão, está-me a faltar aqui uma palavra, mas não importa, ao enriquecimento, vamos dizer assim, não é essa a palavra, mas ao enriquecimento do nosso país, ao desenvolvimento do nosso país, ao nosso país se ter tornado, de facto, ter saído de uma ditadura e o que ele percorreu durante os tempos de democracia que nós tanto gostamos, os utentes mudaram muito, as suas necessidades, as suas expectativas, a sua visão, aquilo com que se contentam ou que aceitam, mudou muito, o seu conhecimento, e por isso não é fácil responder-lhes, não é fácil, porque nós, SNS e as nossas organizações, estruturas e até os nossos profissionais não mudaram tanto quanto mudaram as expectativas das pessoas e a necessidade de serem tratadas de forma correta, de forma delicada, de forma integrada, de forma respeitadora, com tempo, sem, enfim, às vezes até com educação, que nós nem sempre somos capazes de o dar em todos os pontos da nossa rede, que é imensa, enorme, de uma enorme capilaridade. E, portanto, isto para dizer que a desinformação e a desorganização dentro do SNS geram desconfiança para os nossos utentes e geram descontentamento e insatisfação. E, portanto, há muitas coisas que nós precisamos de fazer no SNS, mas há algumas que são pequeninas e não custam dinheiro, custam organização, custam investimentos de formação, atenção à forma como os fluxos, como os circuitos, como as pessoas são tratadas, enfim, isso é de facto muito importante. O acolhimento das nossas instituições é fundamental e não é muitas vezes cuidado. Claro que parte do acolhimento também estão as nossas instalações. E todos nós sabemos o quão importante são instalações modernizadas, confortáveis, agradáveis, climatizadas, para que nós nos sintamos logo melhor. Se estamos doentes, vulneráveis, fazer uma intervenção, uma cirurgia, e entramos num sítio que é muito pior do que a nossa casa, não é agradável. E isto acontece em muitas instituições do nosso SNS. E, portanto, aqui a resposta PRR, que não é também um chavão, mas ela é importante e pode ajudar nesta transformação que todos nós queremos. Vamos construir mais 100 unidades de saúde, de cuidados primários, renovar mais de 200 ou 300 unidades de cuidados de saúde primários. Os hospitais têm sido alvo de mais intervenção do que os cuidados de saúde primários. O PRR está muito voltado para os cuidados de saúde primários e bem, no meu ponto de vista. E, portanto, esperemos que também esta requalificação estrutural traga algum desse conforto e dessa transformação. Mas não chega
Nós temos exigências hoje em dia que não tínhamos. Eu tenho recebido e sempre trabalhei de forma muito harmoniosa e com muito gosto com pessoas que são diferentes ou que nós podemos considerar diferentes e que querem ser tratadas como deve ser, com equidade e integradas de facto na forma como nós trabalhamos no SNS. E a comunidade LGBT, por exemplo, tem de facto muitas dificuldades dentro do nosso SNS. Há muitos outros grupos, se quiséssemos fazer grupos, era fácil fazer grupos, é muito fácil, podemos fazer muitos grupos da nossa população, mas de facto estes têm um grande sofrimento e por isso mesmo nós mandamos hoje para circuito do Diário da República, precisamente um grupo de acompanhamento liderado por uma pessoa, um profissional do SNS que já não, que se aposentou agora há pouco tempo e que vai liderar este grupo de pessoas com pessoas do SNS, com pessoas de organizações não governamentais, com pessoas da sociedade civil, que vão representar os interesses destas pessoas, das pessoas da comunidade LGBT, para que nos ajudem no SNS a implementar aquilo que nós já dissemos muitas vezes que queremos implementar, mas que depois nunca chega ao fim. Conseguimos aqui, mas não conseguimos ali, conseguimos até acolá, mas aquela outra medida já não conseguimos. Tudo fica incompleto, desde coisas tão simples como a questão do nome, quando uma pessoa sofre um processo de transformação. Por exemplo, o nome é algo muito importante e nem isso nós às vezes conseguimos fazer e, portanto, é preciso que alguém esteja vigilante e que nos ajude a tratar disto. Ou seja, de facto, o nada para nós sem nós é mesmo muito importante. Outra questão muito importante é a participação. Temos que ser capazes, em todas as nossas instituições, de nos lembrarmos mais e sempre que não podemos fazer, de facto, determinadas mudanças e transformações sem ouvirmos todas as partes interessadas. Todas as partes interessadas e não apenas os peritos do SNS. E nós cometemos esse erro todos os dias praticamente, todos os dias. E portanto estas são aquelas coisas que de facto não custa muito. Há outras preocupações e muito trabalho que nós estamos a fazer neste momento e que se verá num futuro muito próximo relativamente aos migrantes, relativamente às crianças com necessidades especiais. O programa SNIPI está em agonia. Precisamos de intervir e vamos intervir e vamos conseguir fazer, tenho certeza, algo e é mesmo muito necessário e há aqui uma necessidade de integração nos vários níveis de cuidados e até para lá do SNS, nomeadamente com a segurança social, que temos que conseguir fazer esta integração. O terceiro ponto com o qual eu terminava, que é aquele que provavelmente mais nos interessa, que é continuamos a falar do que é que nós temos que considerar para transformar o SNS. O terceiro ponto é de facto a organização dos serviços de saúde. E eu não me vou deter, porque não é esse, não quero gastar o meu tempo e o vosso tempo, que não vão estar aqui a ouvir-me uma tarde inteira, sobre isso e, portanto, eu não vou falar sobre aquilo que já tem sido vastamente falado, da questão da reorganização dos serviços de saúde nos locais, da evolução para as unidades locais de saúde, enfim, de facto os hospitais têm tido mais atenção, tem havido, apesar de tudo, mais reformas sucessivas, se nós pensarmos, sei lá, nos últimos 20 anos, a forma como os hospitais e até a organização dos hospitais tem sido mudada várias vezes, vários modelos foram experimentados, SA, EPE, o LIS, enfim, e portanto não vou deter-me nisso. Relativamente aos cuidados de saúde primários, que também serão então, nesta organização em unidades locais de saúde também, obviamente, estão incluídos e eu acho que de facto há aqui necessidade
poderíamos estar aqui também uma tarde inteira a falar sobre a questão desta, eu acho, chamar-lhe assim, perdoem-me, se é exagerada, mas nesta mudança de ciclo que temos que fazer nos cuidados de saúde primários. Foi um modelo que mostrou esta forma como as várias unidades de saúde, como os cuidados, as unidades dos cuidados de saúde primários, como elas evoluíram, e a questão da progressão ao longo, digamos assim, das USFs, foi muito virtuosa no meu ponto de vista, mas neste momento a permanência destes vários modelos acho que não sou a única a pensá-lo, talvez não se justifique mais. Já tiramos o partido provavelmente dessa diferença e agora temos que estabilizar um modelo e remunerá-lo condignamente e provavelmente revisitar as tarefas, a lista de tarefas para os cuidados de saúde primários e, ligando-me com aquilo que eu vou dizer a seguir, temos que focar também, finalmente, muito os cuidados de saúde primários na promoção da saúde e na prevenção da doença. E, de facto, aquilo de que vos queria falar era sobre uma nova saúde pública, centrada nas populações, como nós andamos a vida toda a falar sobre centrar os cuidados nos indivíduos, nos utentes, nas pessoas. Nunca o conseguimos fazer verdadeiramente até hoje. Nós, quando as situações apertam, nós centralizamos outra vez, nós passamos outra vez a raciocinar e eu sei muito bem o que estou a dizer. Para responder à pandemia Covid-19, nós atropelamos muitos processos centrados em utentes. Nós atropelamos totalmente, centramos nos recursos outra vez, centramos na organização dos serviços e esquecemos, mais uma vez, a centralidade do utente. E, portanto, temos que estar sempre alerta, porque não é fácil. É mais fácil centrar-nos nos nossos interesses, nas nossas dificuldades. Mas aqui uma saúde pública, de facto, com esse mesmo conceito, centrado nas necessidades das populações, e não é das pessoas, porque o âmbito e o objetivo da saúde pública são as populações e não as pessoas necessariamente. Nós precisamos de uma saúde pública sólida, cientificamente produtiva, que não se esgote nas funções da autoridade de saúde. Podem-me dizer que não se esgota, mas se calhar são preponderantes e, de facto, a questão da saúde pública, nós habituamos-nos a olhar para a saúde pública quase como uma espécie de inspeção sanitária, de polícia médica, enfim, que procuram os desvios da salubridade. E eu gostaria que nós passássemos, de facto, a ter uma saúde pública que compreende os determinantes de saúde, a sua distribuição e que procura formas inovadoras, cientificamente com evidência robusta, para promover comportamentos saudáveis na população, na comunidade, criar os ambientes necessários para as melhores escolhas das pessoas. E para isso nós precisamos de recursos humanos, e os recursos humanos hoje em dia não podem ser só pensados nos recursos humanos, médico, enfermeiro e técnico de saúde ambiental, são extraordinariamente importantes e vão continuar a ser, mas temos que alargar porque há outras profissões na saúde pública que podem trazer enormes ganhos. E com esta saúde pública temos que dar ao SNS também uma visão de termos um SNS que é globalmente protetor. Penso que eu agora não me consigo recordar quem, mas no resumo que a professora Carlota apresentou, falou de uma visão holística. Sim, exatamente, um SNS globalmente
protetor da saúde das populações. E isto precisa de uma visão verdadeiramente de uma saúde. Nós já andamos aqui há 10 anos a falar de One Health, uma saúde, mas digam-me, se eu estiver errada, a sério, digam-me que nós fizemos de facto alguma coisa com este conceito de uma saúde ainda muito pouco. Temos que fazer porque as ameaças climáticas, a globalização, enfim, tudo aquilo que nós sabemos muito bem. E para finalizar, de facto, este desígnio e no qual estamos a trabalhar, que é a promoção da saúde, um organismo para a promoção da saúde. O que é que este organismo, o que é que esta estrutura pretende? Pretende de facto, marcar a agenda relativamente à saúde pública dentro da estrutura de saúde, da saúde pública portuguesa, pretende ser uma voz liderante nesta área que faça convergir os vários esforços. Há imensos esforços, eu vi também ali no diagrama que puseram, as várias as autarquias, enfim, todas as partes interessadas, e de facto nós temos que fazer convergir os esforços de todas essas partes, mas organizar esse esforço para o levar onde nós queremos, a que políticas públicas, que políticas para a promoção da saúde é que nós queremos, e portanto tem que ser uma peça integradora neste edifício da saúde portuguesa, para desenhar de facto políticas e implementar e avaliar políticas baseadas no conhecimento que pretendam, que protejam a saúde, porque é impossível nós imaginarmos um Serviço Nacional de Saúde nos nossos dias, conhecendo o que conhecemos, falando do envelhecimento e das ameaças e de outras ameaças, sem termos uma visão de facto muito focada na promoção da saúde. Eu poderia estar aqui a discorrer, mas já sei que gastei tempo a mais, peço-vos desculpa e agradeço-vos imenso a vossa atenção e teremos a oportunidade de voltar a falar seguramente. Muito obrigada.